Oi! Resolvi começar o vídeo de um jeito diferente e mostrar um pouquinho do meu passeio. Eu fui no Jardim Botânico aqui em Curitiba e fazia muito tempo que eu não ia lá. E eu fiquei maravilhada, como sempre. O lugar é lindíssimo. Tem um ambiente chamado Jardim das Estações que eu nunca tinha ido antes. E eu achei sensacional. Eu trouxe um pouquinho de imagens pra vocês. Se tiverem oportunidade, vão. E como é um ambiente muito bonito, eu fiquei muito inspirada, então eu resolvi trazer um desenho pra vocês do meu jeitinho. Eu resolvi desenhar a estufa do Jardim Botânico. Bom, eu já comecei pelo esboço, então eu tentei fazer ele do começo do formato mais simples. É muito bom pra você que quer fazer um desenho que você acha muito complexo, transformar ele em formas geométricas. Então, tenta olhar a base da base dele, ver se tem círculos, retângulos, como que foi construído ali, porque isso vai te ajudar muito depois. Começar a fazer um desenho 100% detalhado é muito mais difícil. Qualquer desenho que você for fazer, se você começar pelas formas geométricas, você vê que vai dar certo. Tipo, não tem erro, pode ir com certeza. Inclusive, essa é uma dica que me ajudou muito por muito tempo, porque antes eu tinha muita dificuldade com alguns tipos de desenho e isso facilita muito. Nesse processo, como essa estufa do Jardim Botânico, ela é cheia de detalhes, porque ela é toda feita de metal e tem as partes de vidro. É muito complicado de fazer todos os detalhezinhos de cara, então eu já comecei pela base e eu fui fazendo com lápis aos poucos. Não ficou exatamente como todos os traços, todas as coisas, porque a dimensão do meu tamanho do desenho é pequena. Então, para abordar tudo, teria que fazer com algo muito pequenininho e esse não era o meu objetivo. Eu realmente queria passar essa alegria que eu tive em ir lá, o quanto eu gostei. Queria que tivesse 100% o meu traço, por isso eu não estou usando. Para conseguir desenhar essa parte da estufa, eu usei várias fotos de referência para ver o ângulo que eu queria, qual era o jeito que eu queria. Eu até tentei pesquisar desenhos para ter uma ideia de traço, mas eu já tinha o que eu queria, então eu acabei ficando mais com as fotos mesmo. Mas é uma dica muito importante. Independente do desenho que você for fazer, pegue referências, porque às vezes você pode estar com alguma dificuldade de fazer alguma coisa e você ter uma referência muito bom. Inclusive, eu fiz vários desenhos esses dias e, bom, acabei não gravando todos, porque eu acabei fazendo mais por empolgação quando eu vi já tinha feito alguns, mas eu posso trazer um vídeo pra vocês mostrando esses desenhos em um outro momento. Mas eu usei referência pra fazer e foi muito mais fácil. Antes eu tentava tirar tudo 100% da minha cabeça e isso dificulta muito, porque querendo ou não a gente é muito limitado. A gente tem aquelas mesmas referências que a gente sempre usa e aí às vezes quer fazer de uma forma diferente, quer que fique de um jeito diferente, ou admira um artista e quer que fique algo similar ou naquele estilo. Então assim, sempre que você for fazer algo, inclusive se for desenhar pessoas em formato de cartoon, é sempre muito bom ter a referência, porque isso ajuda muito. E vocês vão ver que eu vou falar muito disso nos próximos vídeos, porque é o que tá me ajudando e o que vem me ajudando, inclusive, no trabalho. Porque, pra quem não sabe, eu sou designer, então eu trabalho com isso, fazendo e criando artes. E a gente precisa estar o tempo todo com a cabeça funcionando. Tem momentos que é um pouco mais frustrante, sim, que é quando parece que some todas as ideias e não tem o que fazer. Normalmente eu costumo, nesses momentos, entrar no Behance ou no Pinterest e ficar olhando e tentando absorver o máximo de coisas possíveis e ver o que se adapta naquilo que eu preciso fazer, e isso é muito legal. Essa foi a dica que eu recebi no trabalho e vem me ajudando em todas as áreas que eu gosto de fazer, principalmente nas áreas criativas. Então, assim, eu passo a dica pra frente, porque dica que vale a pena tem que ser passada e testem. Aqui eu também usei pouca borracha, como vocês podem ver. O que eu tirava na borracha no desenho era traços que poderiam me confundir depois. Uma coisa que é muito bom falar e sempre reforçar é que a gente às vezes tem mania de usar a borracha praticamente desde o começo. E é muito difícil isso, porque você mal começou a dar vida e dar traços de uma forma para o seu desenho e você já tá apagando. Então, assim, não tenha medo de deixar um desenho bem rabiscado. Depois, se você quiser manter ele a lápis, você passa um traço mais forte nas linhas que te agradaram e que estão de acordo com aquilo que você quer. Caso você vá passar caneta ou passar algum outro material depois, é só fazer isso, porque assim,
Se você ficar apagando o tempo todo, vai ficar muito mais difícil. Você não vai conseguir ver qual foi o erro que você não gostou. Então, assim, vale a pena você rabiscar um pouquinho mais, criar um pouco mais, às vezes fazer uma forma diferente que você nem imaginava e deixar pra apagar depois. Como vocês podem ver, ele tem muitos detalhes e eu tentei fazer tudo no lápis. Obviamente que na hora de passar a caneta eu tinha que tomar muito mais cuidado para não acabar puxando um traço errado ou fazendo alguma coisa diferente. Mas eu não coloquei nem tanta pressão nisso, justamente pelo fato de querer deixar ele mais solto, não ficar aquele traço rigidamente reto. E eu tentei separar por setores para facilitar também, porque às vezes a gente quer fazer um pouco de tudo ou quer fazer muito rápido e acaba se perdendo. Então, quando é um desenho muito detalhado, é muito legal você separar ele por setores e ir fazendo aos pouquinhos, com calma. Quando tem muitos traços, que nem esse, em alguns momentos eu já tava me perdendo, então um traço ou outro acabei errando na hora de passar na caneta, o que acontece, mas assim, coisas que só se você ficar batendo muito e analisando na foto. E como o meu objetivo era fazer uma coisa mais do meu jeitinho, uma coisa mais com o meu traço, então assim, no final acabei não vendo problema nenhum. E são traços muito difíceis de se ver se tá certo ou não, porque como ele é muito cheio de detalhe, aí passa quase despercebido. E essa é a hora que eu mais gosto no desenho, que é quando você começa a pôr os traços dele pra fora e você começa a ver se ficou mais ou menos como você imaginava ou não. Porque até então com o lápis era só um rascunho, era só um formato específico ali com muitas linhas. E eu gosto muito de passar a caneta porque parece que dá vida no desenho. Parece que traz ele ali e mostra realmente como ficou o resultado. É uma coisa que eu dificilmente vou conseguir me desapegar, apesar de fazer desenhos e de finalizar somente com lápis de cor, mas normalmente eu sinto que falta alguma coisa para dar uma ênfase maior. Esse é um caderno e cada folha tem uma gramatura de 150. Eu fiquei pensando muito sobre como eu iria finalizar esse material, esse desenho específico que eu trouxe, porque eu tinha muito em mente usar aquarela, mas eu também fiquei um pouco receosa se usaria ou não, justamente pela gramatura da folha, mas ainda é uma que aceita, porém tem que ser pouca aquarela. E eu pensei em várias formas, em deixar somente de caneta e colocar vários detalhes, ou talvez lápis de cor, quem sabe fazer sombras e finalizar com um grafite mesmo em cima da caneta. Eu juro, eu pensei em milhares de coisas, mas eu resolvi arriscar e resolvi colocar aquarela. Pois é, mas assim, é uma forma de testar também. Eu ganhei esse caderno, ele é da Livrarias Curitiba, ele tá muito barato, eu não sei se tá lá ainda, então vale super a pena. Foi um achado e o meu namorado tava junto comigo, e aí eu mostrei pra ele, eu falei assim, ai, olha que legal, não sei o que, tá super barato, porque normalmente esses cadernos são muito caros, foi R$ 30, tem tipo 50 folhas, e ele é um tamanho muito bom, tamanho A4, e assim, eu fiquei muito feliz, ele acabou me dando de presente, então foi um presentão, e eu já tô usando muito. Nessas horas eu já tava começando a ver que realmente tinha muita linha e eu tava com um pouco de receio de não ter ficado exatamente como eu queria, tava ficando talvez um pouquinho receosa, não sabia exatamente. E aí foi o momento que eu falei, ok, vou arriscar completamente e vou jogar uma aquarela pra ver o que que dá. Porque assim, eu sou apaixonada pelo efeito da aquarela. Eu acho que dá uma delicadeza e uma vida completamente diferente pro desenho. Pena que o material e as folhas são muito caras. Essa aquarela que eu tô usando, pra vocês terem uma ideia, é uma aquarela escolar. Então, assim, você encontra em qualquer lugar. E, inclusive, eu optei por não comprar de primeira uma aquarela cara, uma aquarela profissional, justamente por não ter muita experiência. Hoje eu sei mais ou menos como usa, já estudei bastante, já pesquisei muito. Até hoje assisto conteúdos e vídeos que falam sobre e eu adoro. Então, o meu próximo passo é investir em uma aquarela com uma qualidade melhor. Já pesquisei, já tenho em mente o que eu quero para cada vez melhorar. O que é um problema mesmo são os preços das coisas, que é muito caro. E quem desenha, quem gosta de material sabe como funciona. Como vocês podem ver, o material da aquarela no papel de 150, ele funciona. Vocês conseguem ver que a folha deu várias engruvinhadas, deu umas curvadinhas ali,
Mas até então, tava tudo bem. Eu coloquei esse papel por baixo para garantir que ele não fosse prejudicar as outras folhas, já que é um caderno. Como eu percebi que talvez usar somente aquarela fosse prejudicar muito a folha, eu fiquei com receio de estragar, inclusive, o desenho, eu tentei colocar uns detalhes a mais com os lápis de cor. Esses lápis de cor são o Soft, da Faber-Castell, e é um conjunto que vem com 100 cores, e é muito incrível também, foi um presente, e, nossa, eu já usei tanto e eu amo, e é um lápis de qualidade incrível, é aquele lápis que funciona tanto no papel branco quanto no papel escuro. Nessa altura do desenho eu já comecei a observar e estava similar àquilo que eu tinha pensado, porém, como ele tem muito traço, acabou ficando um pouco apagado e eu resolvi dar uma ênfase maior, então eu voltei para a caneta. Obviamente, dei um tempo, esperei a aquarela secar para dois motivos. Primeiro, para a caneta não rasgar o papel ou danificar, e para a água acabar não fazendo com que a caneta manchasse. Por mais que ela seja uma caneta específica, uma caneta nanquim, corre o risco de acontecer, então é melhor ter calma. E essa caneta ela é muito boa, porque, tipo, como vocês podem ver, eu passei ela e depois eu apliquei a aquarela e não aconteceu nada. É claro que você tem que respeitar o tempo de cada material, mas esse é um material muito bom. Para quem tiver interesse, essa caneta ela é a Graphic e eu comprei um kit deles e eu realmente achei muito legal. É um kit de vários tamanhos diferentes. A maioria das minhas, infelizmente, já acabou. Então, inclusive, tô indo atrás de mais e juntando um dinheirinho também, porque o kit não é lá muito baratinho. Essa parte em que eu estou reforçando com a caneta, eu não tirei da minha cabeça, eu estava tirando a referência da foto. Em algumas partes da estrutura, ele tem uma parte de ferro que ela é um pouquinho mais espessa que as outras, então eu estava tentando usar a referência disso também, para não simplesmente colocar de uma forma aleatória. Eu, por mais que quisesse fazer da minha forma, eu realmente ainda queria que não perdesse a origem, que não perdesse o formato original. E para esse desenho inteiro eu usei a caneta 0.3, então nessa hora de reforçar eu tive que ficar meio que pintandinho, né? Porque o ideal mesmo seria ter uma caneta com uma ponta um pouquinho mais grossa, que ela daria essa ênfase tranquilo, eu não precisaria ficar reforçando tantas vezes o mesmo traço, mas como é o que eu tinha em mãos no momento, eu optei por fazer dessa forma. E esse é um exemplo muito legal para mostrar que você não precisa ter todos os materiais. E assim, pra vocês verem, eu usei uma aquarela escolar, que dá pra usar tranquilo. Eu tenho muita sorte em ter essa caixa com 100 lápis de cor, mas mesmo assim, às vezes podem ter um tom que eu não preciso, por exemplo. De todas essas lápis de cor, não tem o tom Bordeaux, que é aquele vermelho bem fechado. Todos os vermelhos da caixa são muito abertos. Então, dependendo do desenho, eu posso ter dificuldade. Eu tentei fazer uma ilustração de um carro da Ferrari e é um Bordeaux muito específico, ele é bem fechado. E nessa caixa não tinha. Então, eu trabalhei com sobreposição de cor dos vermelhos que tinham, com marrom, com preto, com cinza escuro. Então, assim, uma caixa com 12 cores já é o essencial e já vai te ajudar e fazer coisas incríveis e lindas. Caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo mostrando pra vocês como eu faço isso. Mas já adianto que para fazer essa mesclagem é muito bom que você tenha a mão leve na hora de colorir. Quanto mais forte você pintar, mais difícil vai ser para você fazer essa passagem de uma cor para outra. Mas, como vocês estão vendo aí, a aquarela também é muito legal para isso. Então, caso você quer trabalhar com material mais fácil e rápido, a aquarela é tranquilo. Bom, voltando pro desenho, no final eu optei por colocar vários detalhes com a caneta para deixar ele um pouquinho mais vivo e trazer um pouquinho mais do que eu queria. E basicamente esse foi o resultado. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito. E não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal.